Bem, vocês bem sabem, né? Aquele que já esteve aqui na semana que passou, no sábado o pastor ainda há pouco anunciou que esse momento da série Estamos em Guerra. E realmente nós já vimos durante o sábado, há 2 sábados atrás, o pastor Fanuel aqui falou onde iniciou esse processo de guerra. Esse processo de guerra se iniciou lá no céu. Eu queria que projetasse os slides, por gentileza, muito obrigado. Então, iniciou-se ali no céu, né? Então, no capítulo 12 de Apocalipse, você pode ver claramente isso sendo escancarado ali a nós, né? E aí já foi lido esse texto aqui, eu queria só aqui fazer uma linha do tempo para que você se aperceba onde nós estamos aqui nessa série, tá? Então, ali capítulo 12 de Apocalipse, verso 12, diz, né, que Satanás ele foi expulso para a terra, e aí vem uma advertência para a terra, né? Ai da terra e dos moradores do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, nós sabemos hoje que o diabo está, junto com seus ministros e seus anjos, no meio de nós, fazendo coisas que são prejudiciais à nossa salvação, colocando em risco a nossa vida, se possível. Na semana passada eu contei algumas histórias aqui, inclusive com relação a isso. E isso tudo, né, nós vimos se confirmar acontecendo ali no relato do Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, nós temos ali o relato da queda do homem, né, o pecado original, quando o homem, ele, seguindo, né, infelizmente, Adão e Eva ali comem do fruto, desobedecendo a Deus, nós temos, então, como consequência, a humanidade toda caída. Romanos, Paulo lhe fala que todos nós pecamos, quando nós nascemos já com a natureza pecaminosa. Então, isso é a realidade na qual nós vivemos hoje. Então, isso é importante de ser lembrado também. Mas hoje nós vamos falar sobre o aspecto da guerra, mas não apenas na guerra do céu, da guerra da terra, mas aonde a Bíblia apresenta onde foi o ponto alto dessa guerra, dessa batalha, onde foi que essa guerra foi vencida, poderia dizer assim, né? E a guerra onde nós conhecemos essa guerra, ela teve o enfoque direcionado para a cruz. Então, na cruz, Jesus ele vence o pecado, ele vence o mal. Então, há quase 2000 anos atrás, Jesus ele garantiu a nossa vitória, né? Agora, uma coisa interessante com relação a isso é a seguinte: essa semana eu recebi uma pergunta e eu queria aqui aproveitar o ensejo. A gente sempre recebe essa pergunta, na verdade, quando nós estudamos a Bíblia com alguém. Essa é uma pergunta muito comum. E para eu responder, eu quero ilustrar aqui com algo. No ano de 2003, foi lançado esse filme. Lembro que eu ainda era ali jovem, né? Eu aparento ainda ser jovem, mas não sou tão jovem assim, né? Um dia vocês vão descobrir a minha idade, aí vocês vão se assustar aí. No ano de 2003, esse filme foi lançado. O título do filme é O Todo-Poderoso. Esse filme é um filme de comédia, no qual o ator principal ali, ele é um jornalista bem-sucedido, a vida dele está tudo bem, e de repente começa a desandar as coisas. Ele começa a questionar a Deus. Por que as coisas estão dando errado na minha vida? Então Deus ali no enredo do filme, ele se aproxima dele e faz um trato com ele. Então, você acha que é fácil ser Deus? Então eu vou deixar você ser Deus por uma semana. E você vai tomar as decisões aí no meu lugar. E aí ele sai de cena, Deus, né, e deixa essa pessoa tomando as decisões aí durante uma semana. E ele faz uma série de coisas atrapalhadas, é claro, né? E o filme ele me fez me perguntar algo. E às vezes a gente não se pergunta, mas a gente se coloca nessa posição sem perceber. Eu quero dar esse exemplo para vocês. A pergunta está aí já projetada, né? O que você faria se fosse Deus por uma semana? O que você faria se você tivesse o privilégio, a oportunidade de ser Deus por uma semana? Quem sabe alguns de nós aqui já pensaria, né, que imediatamente ia passar nos hospitais, ia levar a cura a todas as pessoas que estão ali internadas, ou então ia naqueles ambientes de conflito, de guerra, e apaziguaria todas as coisas e transformaria os corações de pessoas ruins em pessoas boas. Ou quem sabe você acabaria com a fome no mundo, com todas as doenças do mundo, ou mesmo você já acabaria logo com o problema da morte, né? Uma série de coisas você poderia fazer. Nós somos tentados a pensar nisso. Por que eu digo tentados? Porque se colocar no lugar de Deus é algo para nós inconcebível por um seguinte fato.
Se eu pensar algo diferente do que está acontecendo agora, se eu fosse Deus e fizesse algo diferente do que está acontecendo agora, eu estou querendo dizer, em outras palavras, que eu sou melhor do que Deus. Porque se eu tomo uma decisão diferente do que está se passando agora, eu olho para Deus e digo assim, olha, Deus, tu não está sendo bom Deus não, igual o cara do filme aí. Se fosse eu no seu lugar, eu faria isso, faria isso, faria isso. Aí a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte, será que eu sei mais do que Deus? Será que eu posso realmente tomar uma decisão melhor do que a que Deus está tomando? É claro que não. Nós somos seres finitos. Nós temos nossas dificuldades em tomar decisões da nossa própria vida, quanto mais da vida de todo mundo, de pessoas que estão do outro lado do mundo, em outro lugar. Aí nós podemos pensar assim, mas tem coisas que são, pastor, moralmente já universais, então é fácil tomar decisões. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. E aí entra a pergunta que sempre as pessoas acabam fazendo a nós dentro do estudo bíblico, né? Por que Deus toma algumas decisões que aparentemente a nós são decisões que não são tão corretas assim? Quer ver um exemplo? Em geral, as pessoas perguntam a nós o seguinte, o pastor Fanão já deve ter recebido essa pergunta várias vezes. Por que Deus não destruiu Satanás logo lá no céu quando ele soube que ele ia pecar? Ou então, por que Deus ele não só destruiu, mas nem trouxe Satanás à vida? Poderia não ter criado ele. Poderia ou não poderia? Poderia. Deus é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. Ele também é onisciente, Ele sabia que isso ia acontecer. E por que então Deus permitiu que isso acontecesse, sabendo que aconteceria todas essas coisas, que nós estaríamos nesse mundo agora vivendo nessa guerra total? Porque Deus é um Deus sábio. Deus, Ele espera o tempo certo. E eu queria aqui dar um exemplo prático para a gente só, claro, eu não vou deixar essa pergunta no ar sem tentar aqui, é claro, com a minha finitude, tentar responder isso. A questão é a seguinte, imagina você que um presidente de determinado país, ele é acusado por um dos seus ministros de ser corrupto, de ter mandado matar muitas pessoas, de perseguir politicamente algumas pessoas, de ter prendido erroneamente, perseguição política mesmo. E esse ministro agora começa a falar que vai até a rede das mídias e começa a dizer, amanhã eu vou anunciar, eu vou apresentar provas de que nosso presidente, ele é corrupto, ele é um assassino, ele é uma pessoa que está fazendo coisas erradas e tudo mais. Só que, como ele disse que ia apresentar no outro dia as provas, o presidente, ele manda pegar esse ministro, não manda apenas prendê-lo, mas ele manda matar essa pessoa, sem que essa pessoa tenha a oportunidade de apresentar as provas. As provas não vieram à tona, ele foi apenas acusado. O que vocês acham? Será que o povo ia acreditar que esse presidente ele não era culpado? O que vocês acham? Claro que não, né? Todo mundo ia começar a pensar, opa, eu acho que esse ministro realmente está falando a verdade. Por que o presidente matou ele sem que ele apresentasse as provas? Qual é o motivo para ele fazer isso? Ele está querendo esconder alguma coisa. Agora eu peço que você, seguindo essa pequena história aqui ilustrativa, pense no que estava acontecendo lá no céu. Deus sendo acusado por Satanás perante todos os anjos ali, de ser um Deus maldoso, que era um Deus aprisionador, que aquele discurso de lei do amor era só ladainha, que não era verdade. Imagina agora se Deus destrói Satanás. E os anjos todos vendo aquela cena ali. A partir daquele momento, os anjos não mais seguiriam Deus por amor, mas por medo. Porque eles iam começar a pensar, quem sabe Satanás, Lúcifer não tinha razão, e realmente Deus é um Deus maldoso, é um Deus que está nos aprisionando, e não é um Deus de liberdade e de amor. Então, Deus sabendo disso, Ele cria um plano, que nós, na lição passada aqui, nós falamos que não é apenas um plano, não é apenas uma tática, ali é o plano mestre de tudo, que nós chamamos de estratégia. Aí que plano seria esse, né? Qual seria a estratégia que seria o fim para isso tudo, né? Inclusive esse termo foi apresentado, né? No livro A Arte da Guerra, né, do Sun Tzu, que eu falei na semana passada e não vou repeti-lo de novo. É um livro interessante para ter uma ideia de como um general ele toma assim ideias para ir até uma guerra. Tem uns conceitos interessantes ali, né? Então, partindo daí, surge a estratégia de Deus. E eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, ou você ligasse a sua Bíblia, você que está em casa, está nos assistindo, por favor, pegue a sua Bíblia, nós vamos ler aqui alguns textos. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler, no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Apocalipse 13, 8. Qual é a estratégia, então, de Deus nessa guerra? Apocalipse 13, verso 8.
Diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está dizendo que o Cordeiro, e nós sabemos que o Cordeiro é Jesus Cristo. Se você lembrar lá de João capítulo 1, verso 29, João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E está falando que esse aí é o Cordeiro verdadeiro. Então esse texto está fazendo uma referência a Jesus Cristo. Agora acontece o seguinte, que algumas pessoas podem olhar para esse texto e dizer assim: mas aqui, pastor, está dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então o plano da salvação foi feito só quando o mundo foi fundado, ou seja, quando ele nasceu. E aí nós vamos ter que ir a outro texto para nos esclarecer disso. Agora você vai comigo a 1 Pedro, que é o próximo texto, capítulo 1, verso 18 ao verso 20. É bem pertinho de Apocalipse, você vai voltar um pouquinho aí. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sendo sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, quando nós vamos à Bíblia, nós ampliamos o entendimento e nós vemos que o plano, a estratégia de Deus é o plano da salvação, a morte de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, já tinha sido planejado quando? Antes da fundação do mundo. Então Deus não foi pego de surpresa. Nessa guerra, Deus nunca é pego de surpresa. Tudo que Deus faz é intencional. Então, se por um acaso um dia você se questionar, e eu volto àquele argumento do início aqui, será que Deus está tomando as melhores decisões na minha vida, na vida de alguma pessoa? Lembre disso. Deus ele não toma nenhuma decisão do qual ele já não saiba o futuro. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Deixa Deus ser Deus. Ele é o profissional. Ele sabe quando as tuas contas vão vencer. Ele sabe como restaurar o teu casamento. Ele sabe como você ser um pai melhor. Ele sabe como você ser um filho melhor, ser um aluno melhor. Ele sabe todas as coisas. A grande questão é: eu estou deixando Deus ser Deus na minha vida? Eu estou deixando Deus ele fazer o melhor para mim? O que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? Vá à Bíblia e a Bíblia vai abrir os seus horizontes. A Bíblia vai te ensinar, porque aqui é a palavra de Deus. Aqui ele vai te ensinar todas as coisas. Então, o plano, a estratégia de Deus, qual seria? Seria a cruz. E aí eu gosto dessa frase aqui, que ela resume tudo isso, né? Antes de haja luz, haja cruz. Antes de Deus ali na criação falar, como está ali em Gênesis, nos primeiros versos, no capítulo 1, verso 3, para ser mais exato, antes de haja luz, haja cruz. Antes de Deus nos criar, Ele já havia planejado a nossa salvação. Isso é maravilhoso saber. Isso é maravilhoso saber que nós temos um Deus que Ele realmente tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Então, seguindo aqui, e era a última slide do sermão passado, e acabei não tendo a oportunidade de mostrar a vocês, lembrar que a estratégia de Deus já deu certo. A estratégia de Deus já deu certo. A decisão hoje nossa não é saber se Deus vai vencer ou não. Não, já está vencida a guerra. A guerra já está vencida. A questão é: eu quero fazer parte do exército vencedor ou eu quero fazer parte do exército perdedor? Essa que é a grande questão. Isso que é o cerne do grande conflito. Em que lado eu estou? Em que lado eu quero estar nessa guerra, nessa batalha? E então, eu gostaria de lembrar agora, conceituando as partes da guerra, lembrar o seguinte: tem uma frase no meio dos esportes, né, que quem pratica esporte talvez já ouviu falar isso, mas você não pratique, é uma frase comum, né? Quem treina, joga. Quem treina, joga. E para ir para uma guerra, você precisa se preparar. O preparo para a guerra não consiste no momento ali da guerra, da batalha. Não é ali que o soldado aprende a atirar, não é ali que o soldado adquire preparo físico. Antes dele ir para uma guerra, ele se prepara, ele treina, ele conhece o inimigo, ele sabe os detalhes do terreno onde ele vai lutar, enfim, ele se prepara meses, anos para ir para essa guerra. A pergunta é, dentro desse contexto que nós estamos estudando aqui hoje, é a seguinte: eu estou falando do contexto da guerra na cruz. Então, quem que está indo? Quem é o soldado principal? Quem é o que vai batalhar? É o próprio Jesus. Então, de que forma Jesus se preparou para essa guerra? Qual foi a forma que Jesus usou e aonde foi que ele esteve passando por um processo de treinamento para que ele chegasse até a cruz e vencesse na cruz?
Às vezes nós olhamos para a Bíblia e nós não nos apercebemos de alguns detalhes importantes. E eu gostaria de lembrar disso. Apesar de Jesus Cristo ser Deus, ele também era 100% homem. Então ele poderia cair, ele poderia falhar. E onde seria a falha dele? Seria em pecar? Não seria em pecar, porque ninguém convence ele do pecado. Quem me convence do pecado? Ninguém convence ele do pecado. Não seria isso. O problema que poderia ocorrer com Jesus não era pecar, era desistir. Ele poderia desistir e nos abandonar aqui, falar assim, não, o homem vai ter que pagar pelo pecado dele e pronto, acabou. Mas não pecar, então isso tem que ficar claro. Jesus poderia pecar? Não poderia pecar, porque Deus não erra, Deus não peca, Deus não tem sombra de erros em Deus. Mas o que poderia acontecer com ele? Desistir, porque como homem ele estava sofrendo muito. Então eu queria mostrar aqui a vocês agora 2 momentos em que eu acredito que foram cruciais para que Jesus se preparasse para a guerra na cruz. E eu queria aqui que você abrisse agora a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Mateus 17. E aqui você vai ver uma história que é conhecida como o Monte da Transfiguração. E aqui eu queria até, sempre, o pregador, pelo menos deve ser o último a achar, Se eu procuro com uma mão aqui o texto, por isso que quando eu acho eu leio, porque eu penso que vocês já acharam. Capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4 apenas, mas o contexto aqui é bem maior, bem mais amplo, então, mas esses textos aqui vão ser suficientes para nós entendermos aqui do que se trata esse comentário. Então, verso 1 diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. O que está acontecendo aqui? Jesus ele chama apenas os 3 ali para um momento de oração. Seriam os 3 assim mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. E ele se afasta dos outros para ir orar. E quando ele está ali orando até então aí não está claro do que se trata a oração, aparecem a ele Moisés e Elias. Quem são esses 2? São 2 personagens que são apresentados no Antigo Testamento. Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, que nós conhecemos, e o livro de Jó. Então, Moisés é alguém de suma importância para nós, para a nossa história aqui da humanidade. E Moisés, ele é aquela pessoa que ele morreu, mas foi ressuscitado por Deus e está no céu hoje. Elias foi aquele que lutou ali no Monte Carmelo com diversos profetas ali de Baal, E Elias teve algo diferente de Moisés, curiosamente ele não morreu. Ele foi transladado para o céu e está no céu. Então, nesse momento ali no Monte da Transfiguração, os 2 aparecem a Jesus. Para que eles aparecem a Jesus? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer para o texto. Qual o motivo de Elias e Moisés aparecerem para Jesus ali no Monte da Transfiguração? Aí é o ponto alto desse texto. O motivo é o seguinte: Jesus estava próximo do dia da sua crucifixão. E ele estava ali, na sua parte humana, talvez com dúvidas se ia valer a pena. E Deus poderia ter mandado um anjo do céu nesse momento para tentar mostrar a Jesus que ele poderia estava tomando a decisão certa de se sacrificar. Só que acontece o seguinte, que quando ele está ali, Deus manda Elias e Moisés. Sabe por quê? Porque Elias e Moisés, eles sabiam as dores que Jesus estava enfrentando. Eles estiveram aqui na terra, eles sofreram aqui. Moisés foi um homem que sofreu muito à frente do povo de Israel ali, no deserto. Um homem muito experimentado, sabia que ia sofrer uma angústia. Elias teve depressão, foi perseguido, ficou sozinho, foi para o deserto, ficou sozinho ali, 3 anos e meio de fome ali na terra. Então ele sabia o que era sofrer. Então Deus ele tem o cuidado de mandar 2 pessoas que sabiam o que Jesus estava passando ali, para confortar Jesus. Esse foi o primeiro ponto do preparo de Jesus. Mandou pessoas para ajudar, para dizer assim: olha, Senhor, vai valer a pena, Senhor, se manter firme aí. Aí nós temos um segundo ponto aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Agora você vai para o Evangelho de Lucas. Eu fiz aqui uma jogada para a gente folhear bastante a Bíblia aí. Lucas capítulo 22, você vai ler agora do verso 39, verso 44 comigo. Aparentemente são muitos versos, mas são versos pequenos, então
Não vamos tomar muito tempo nosso. Lucas 22, o verso 39 a 44. Diz assim, aqui é Jesus agora em outro momento, no Getsêmani, ele diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, verso 43, então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando, verso 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui agora, eu quero que você faça a mesma reflexão que nós fizemos ainda há pouco. Fazer a mesma pergunta para o texto. Agora já não apareceu mais Elias e Moisés, agora apareceu um anjo. No livro Desejado de Todas as Nações, diz que esse anjo é o anjo que ocupa o lugar que Satanás ocupava no céu. Ou seja, esse anjo está na presença de Deus. Nós acreditamos que esse anjo, ele é... toda vez eu confundo o nome, toda vez que eu quero falar Miguel, a minha esposa sempre que me lembra, né, o nome, né? Gabriel, olha só, tá vendo como a nossa mente trai a gente, né? Gabriel seria esse anjo. Gabriel então desce, obrigado, viu, irmãos, aí pela ajuda aí, por lembrar. Gabriel, ele desce até Jesus. A pergunta é, por que Gabriel aparece a Jesus ali? O que Gabriel foi fazer? Aí o verso 43 já disse isso, né? Que ele foi o quê? Apareceu um anjo do céu que o confortava, que foi consolar, porque Jesus estava em agonia. A agonia de Jesus era tanto que ele suou sangue, né? Que eu não vou entrar nos aspectos fisiológicos disso, né? Poderia até falar sobre isso, mas eu deixo para meus amigos médicos falarem sobre isso. Mas Jesus ia estar num estresse tão grande, estresse físico e psicológico, que ele sua sangue. E o anjo aparece para confortar. Agora, que tipo de conforto que ele foi dar a Jesus? Ainda há pouco, Moisés e Elias, eu falava, eles estavam dando conforto de dizer o seguinte: olha, eu sei que você está passando, eu sofri, eu estava, já padeci aqui angústia, mas continua firme, vai valer a pena, vai valer a pena. E agora o anjo aparece a Jesus e o livro diz, o Deserto das Nações diz que ele abre como se fosse uma espécie de janela no céu e começa a passar diante de Jesus imagem de pessoas que estariam salvas. Imagem de pessoas que estariam salvas se ele seguisse os planos e se sacrificasse. E eu fico pensando nessas imagens, quem estaria ali nessas imagens? Que pessoas, né? Porque ele ali mostra a imagem de todas as pessoas, desde Adão até o último ser que vai ser salvo, a última pessoa. Ele mostra Jesus. Senhor, está vendo aquela pessoa ali? Está vendo o Ricardo, Senhor? Se o Senhor não for até a cruz e não morrer, ele não vai ter oportunidade de se salvar, Senhor. Então, se mantém firme, se mantém forte. Está vendo aquela família toda ali? Vai se perder se o Senhor não for até a cruz. Porque Jesus estava ali, como eu falei, você sendo tentado a abandonar a humanidade. Então, Jesus recobra as forças. E aí foi o momento final do preparo dele para o que viria em seguida, no dia seguinte, na cruz. Ele sai dali, é o momento em que ele vai ser entregue, né? E tem uma coisa curiosa nesse contexto aí, que no livro diz que um dos motivos pelo qual ele estava se sentindo tentado era o seguinte: Satanás havia se aproximado dele para dizer algumas coisas para ele também. Aí era uma luta, eu digo que é um grande conflito. Satanás se aproximou dele e disse o seguinte: olha, como é que tu vai morrer por essa humanidade? A tua própria cidade, teu povo aí, ó, Israel aí, Jerusalém, todo mundo te abandonou, está indiferente, não está nem aí para ti. Um dos teus seguidores vai te trair, te vendeu por 30 moedas, e o outro vai te negar. É por esse que tu vai morrer? É por esse que tu está aí se sacrificando, sofrendo, suando sangue? E é nesse momento que o anjo aparece para dizer: Senhor, muitas pessoas vão te aceitar. Muitas pessoas vão te aceitar. Então, vai valer a pena você se sacrificar. Então, esse aqui foi o preparo de Jesus Cristo ali. E aí, chegamos ao ápice aqui. Eu gostaria de, para ganhar tempo aqui, citar esse texto aqui de Marcos, capítulo 15,
verso 34, você pode procurá-lo enquanto eu leio até, se você quiser. É um momento onde Jesus já está na cruz, e é o ponto alto dessa guerra. E Jesus, ele diz essas palavras, né? A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está o motivo por todo o medo e dor de Jesus Cristo ali. Qual era o motivo? Era a separação de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus não tinha pecado, mas como ele aceitou levar todos os nossos pecados, então ele foi separado de Deus ali naquele momento. Então ele estava com medo ali, sentindo dor, porque ele sabia que ele ia se separar do Pai. E isso acontece. E ele faz essa pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu não estou sentindo a tua presença? Não? E aí se cumpre o que está escrito em Isaías, no capítulo 53, verso 4 e 5 e verso 10, especificamente, diz o seguinte, né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras, pelos ferimentos de Jesus, nós fomos sarados. Jesus não estava com medo dos pregos, dos açoites, ele estava com medo da separação do Pai. Mas ele sabia que essa separação momentânea, que é o peso que o pecador vai sofrer no final, no dia do acerto de contas, depois do milênio, foi o que Jesus sentiu nesse momento. Uma dor que eu e vocês não precisaremos passar. E como você sabe, todos que vão à guerra, de alguma forma, saem sequelados. Eu queria aqui mostrar essa imagem a vocês, que é de um soldado americano que foi para uma guerra no Afeganistão, e uma mina explodiu próximo dele, e ele perdeu praticamente as 2 pernas e os 2 braços, ficou ali com parte só desses membros. A história é muito bonita dele, porque a noiva, a esposa dele, não abandonou depois disso. Na verdade, cuidou dele com muito amor e muito carinho. Eles vivem muito felizes depois de toda essa fatalidade. Mas eu gostaria de olhar para essa imagem para nós pensarmos uma coisa. Todos que vão à guerra sempre saem sequelados. Ainda que não seja de forma física, mas de forma psicológica você pode sair sequelado. Com Jesus Cristo também não vai ser diferente. Agora, nessa guerra que nós estamos aqui degladiando, há uma diferença. Aqueles que aceitarem Jesus, um dia as sequelas vão sumir. E eu queria aqui terminar contando uma história, terminar pelo menos essa parte aqui, contando uma história a vocês. No ano de 2011, nesse período, mês de julho, eu estava na minha cidade me preparando para uma missão Caleb. Missão Caleb é um momento de evangelismo que os jovens, que a igreja se prepara para ir pregar o evangelho em um lugar ou da redondeza da igreja, ou um lugar afastado. No nosso caso era um bairro diferente do qual a minha igreja fazia parte. E eu fui convidado a trabalhar em algumas coisas que eu nunca tinha trabalhado. Um dia pela manhã, um cunhado meu me convidou a ir trabalhar na confecção de bancos para o espaço. A igreja no qual nós estávamos fazendo evangelismo era uma igreja muito pobre. Estava apenas com as paredes levantadas, o piso ainda estava por ser feito e não tinha nem banco para sentar. Então nós compramos a madeira e levamos a uma marcenaria. O dono da marcenaria era um irmão adventista, meu amigo, e o meu cunhado, que havia me convidado, já havia trabalhado em marcenaria. Eu nunca tinha entrado numa marcenaria para trabalhar. Então foi a minha primeira vez, fui muito feliz, porque sempre fico muito feliz em fazer alguma coisa para Deus. E nós chegamos lá, conversamos, aí o dono da marcenaria dividiu as tarefas e me colocou em uma máquina chamada de plana. A plana tem vários tipos, é claro, né? Mas a plana de lá era uma máquina que estava abaixo de uma madeira, uma tábua larga, e é um rolo com uma lâmina muito afiada que fica girando aqui rapidamente, e você passa as peças de madeira por cima aqui para que deixe a peça lisa, né? É como se fosse uma lixa grande assim. E aí eu tinha que fazer esse trabalho. E a madeira que eu estava trabalhando era uma ripa de aproximadamente, eu acho que uns 5 centímetros apenas de largura. E uns 60 centímetros de comprimento, algumas um pouquinho maior.
Então eu comecei a passar, ele me ensinou como era, ele falou, olha, você passa a primeira mão, quando você tiver para passar por cima da lâmina, você tira a mão, apoia com a outra de trás, coloca na frente quando passar, e aí assim você faz o mesmo processo na segunda, não aproxima sua mão da lâmina. Tudo bem, pareceu fácil, eu vi ele fez a primeira vez, fiz a segunda, depois eu fui lá, tentei, fácil, sem problema nenhum, comecei a fazer isso. Primeira, segunda, terceira, e aí a pilha que estava grande desse lado começou a mudar para o outro lado, que já estava todas trabalhadas. E é verdade, o que eu vou falar para vocês, era uma das últimas, acredito que faltavam umas 3 apenas, e eu passei a primeira parte, e quando eu levantei a primeira mão, a mão aqui para colocar do outro lado, e a minha mão estava pressionando, porque tinha que apertar aqui com força, né, para a madeira não sair, o rolo deu em um nó da madeira, e a madeira resvalou, e a minha mão foi na lâmina. Isso foi muito rápido, né? Fui só assim, eu fiz assim, eu pensei comigo, né? Ufa, ainda bem que não pegou na lâmina. Aí quando eu abri minha mão, sangue, as pontas do meu dedo todas estouradas. E eu fiquei muito preocupado na hora. Começou a sair sangue e eu não vi mais as pontas dos meus dedos aqui. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a seguinte: e agora? Eu não vou tocar mais violão. Se você perceber, quem está aqui dá para perceber, minha unha da mão direita é grande para eu tocar violão. Eu toco violão já há muitos anos. E como eu vi todas as pontas do meu dedo, aparentemente todas esbagaçadas, eu pensei, e agora? Eu não vou tocar mais violão. Aí eu gritei para o meu cunhado, cunhado, eu chamo ele de cunhado mesmo, cunhado, aconteceu um acidente aqui, vem aqui comigo. Aí eu tirei minha camisa, enrolei na mão, e ele me colocou no carro dele e nós fomos ao hospital. E quando eu cheguei no hospital, assim, cantando, pensando, a única coisa que eu pensava, sério para vocês, era, eu não vou mais tocar violão. Senhor, eu não vou tocar mais violão. Como é que não vou ter unhas mais aqui? Vou tocar só com palheta agora. Isso me deixou muito triste. E ele ficou conversando comigo, minha esposa estava no trabalho, não pôde ir lá comigo imediatamente, minha mãe também não foi, mas ficaram sabendo que não era nada mais grave. E eu fiquei sentado ali na maca orando, pedindo a Deus que Ele não me tirasse o privilégio de tocar mais. E aí o médico chegou e falou assim, olha, Javan, os teus 3 dedos aqui, do médio até o mindinho, eles vão, a unha não pegou, o corte não pegou na unha, então não vai perder nada, mas o teu indicador vai. Você não vai ter mais unha porque chegou até na raiz aqui, então você vai perder. Foi muito feio assim um acidente, irmãos. Só que ele costurou, conversou comigo, eu lembro o nome dele, do doutor que costurou, Rodrigo Batista, um homem fiel. Hoje, se eu não me engano, até pastor da Igreja Batista. Encontrei com ele aqui no Contra o Vida há algum tempo atrás. Não tive a oportunidade de contar essa história a ele ainda. E ele costurou e todo o processo de recuperação foi acontecendo. Então eu não pude ir para a Missão Caleb mais, dar estudo bíblico nos primeiros dias. Então eu ficava em casa. E foi os dias que eu mais assim tive tempo de estudar a Bíblia, porque eu estava de férias e eu ficava só em casa no quarto, colocava a Bíblia no chão, computador, estudava a Bíblia, me preparando para quando eu estivesse lá, eu pregasse. E orava, chorava, Deus, preocupado com a minha mão, né? E a grata notícia foi que depois de quando começou a cicatrizar, a minha unha, as outras já estavam grandes, aí a unha do meu, foi o último dedo a sarar, porque foi mais feio realmente. E aí eu sei que talvez não dê para você ver, mas eu tenho unha desse, consigo tocar violão hoje. Ele ficou um pouquinho menor só que o outro aqui, um pouquinho menor, nada que dificulte eu tocar. Mas Deus foi bom comigo, Ele restaurou. E como o médico disse, olha, pegou toda a raiz, mas se você olhar, você nem sabe, se eu não te contar, você não percebe. Agora aqui para eu fazer um link com a mensagem, nas pontas dos meus dedos ainda estão as cicatrizes desse acidente. Mas quando Jesus voltar, essas cicatrizes elas vão sumir, porque a Bíblia diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, nosso corpo vai ser transformado. Toda cicatriz que você tem, todas as sequelas que as pessoas têm por conta dessa guerra, do pecado aqui, vão sumir. Todas. Se você tem alguma coisa que te incomoda, né? Algum defeito físico que você acha que não é legal, quando Jesus voltar, isso vai sumir. Mas há algumas cicatrizes que nunca vão desaparecer. As cicatrizes que nunca vão desaparecer são as cicatrizes nas mãos e nos pés de Jesus, no lado de Jesus. A cicatriz que Ele tem e carregará para a eternidade por mim e por você. Essas não vão sumir, porque essas são um marco da salvação.
E a pergunta para encerrar é... perdão. A pergunta para encerrar... Queria voltar aqui. Quem pagou o maior preço? Eu tenho cicatrizes aqui nos meus dedos, mas Jesus tem uma que nunca vai apagar, que nunca vai se apagar, porque ali na mão dele está escrito o meu e seu nome, claro, de forma simbólica, em forma de amor. Ele pagou o maior preço na cruz, mas essa batalha ele venceu, essa guerra ele venceu, e Deus seja louvado por isso. E eu quero te convidar nessa manhã a orar comigo, pedindo que Deus ele possa te ajudar a olhar para esse sacrifício da cruz como o maior sacrifício mesmo por você, com a maior prova de amor, que você consiga também mostrar isso a outras pessoas que estão vivendo uma situação difícil, que vale a pena ser perseverante, assim como o anjo apareceu para Jesus, assim como Moisés ele apareceu para ele, assim, olha, vale a pena ser fiel até o fim. Eu posso dizer essa manhã também, vale a pena. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, para nós orarmos por nós e por todas as pessoas que nós amamos. Se você puder, se você quiser, quero te convidar a se colocar em pé nesse momento, você que está aqui comigo, para orar. Você que está aí nos assistindo também, que o Espírito Santo toque no seu coração, que você sinta nesse momento a necessidade de se colocar nas mãos de Deus, que você possa orar comigo também. Amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor já venceu, porque o Senhor planejou todas as coisas nos mínimos detalhes, e porque o Senhor nos prova a cada dia que o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te rogar, Senhor, a mim, a todas as pessoas que passam por um momento de dificuldade, talvez de dúvida, de questionamento, será que vai valer a pena? Que o Senhor possa trazer ao nosso coração a certeza de que tudo aqui vai valer a pena, porque o Senhor já venceu na cruz, porque o teu Filho amado veio aqui morrer por nós. E, Senhor, não há outro nome, não há outro ser que mereça nosso louvor, a nossa adoração. E eu quero dizer, Senhor, nessa manhã, em nome dos meus irmãos que estão aqui, que valeu a pena, que nós estamos aqui nos preparando para viver eternamente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mantenha firmes. São as bênçãos que eu te rogo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.